Você já parou pra pensar no nível de problema que é uma ameaça cósmica deixar de ser algo isolado e tomar um lugar como um deus no panteão? Pois é, em Arthur isso aconteceu. E esse problema tem nome: Haradak, o Devorador. E a gente vai falar dele. Bem-vindos ao primeiro episódio de... A ideia aqui é simples: pegar uma figura importante do cenário, deus, regente, herói, vilão, e contar a história na ordem que faz sentido, com o que ele representa no mundo e o que ele mexe na lore. E principalmente, como isso muda no seu jogo. E esse vídeo existe por conta de vocês aí do outro lado. Antes de votarem um personagem, rolou uma votação ainda mais básica. Qual seria o formato do próximo vídeo? E as opções eram quiz, tier list, top 5 e personalidade do cenário. E como personalidade do cenário venceu, eu decidi fazer um jeito mais consistente para o canal. Transformar isso numa série fixa, com identidade própria, e aí acabou nascendo o Uso. Depois disso, veio a votação de tipo de personagem ao qual iria abrir a série. Nós tivemos a opção de deuses contra regentes, heróis e vilões. E deuses ganhou. E aí eu peguei alguns nomes entre os mais comentados e botei 4 para a disputa final. Tivemos a Haradak, Nimb, Kalyadranok e Valkyria. E o pior aconteceu: vocês escolheram começar a série logo pela barata vermelha. Então, hoje é dia de sofrimento coletivo, do jeito certo. Antes de falar do Haradak, 60 segundinhos de contexto. Vai dar um pouquinho mais. A tormenta não é uma simples tempestade, ela não é um clima ruim em Arthur. Tormenta é o nome da tempestade rubra, a invasão, da corrosão do que é real. Quando ela cai, ela não só destrói, ela muda as regras, distorce o mundo, empurra tudo na direção do que os Lefeu, como são chamados, as criaturas da tormenta, dessa anticriação, chamam de perfeito. E aí vem a virada. Quando a tormenta começa a se repetir e aparecer em novas regiões, surge uma pergunta inevitável: isso é acaso ou tem algo por trás? No começo, acreditavam os otimistas que era um evento isolado, que só tinha acontecido em Tamurá, distante do continente. Mas quando apareceu uma nova área em Trebuch, ficou claro: a tempestade veio para continuar. E depois, durante a Batalha do Forte Amarid, surge a revelação e a confirmação da teoria sobre os Lordes da Tormenta. Então a ficha cai de vez. Isso não é um evento isolado e muito menos um desastre simples. É uma invasão de criaturas aberrantes e inteligentes. Pai é bom de interpretação. Só não uso durante a semana porque a intenção é fazer a galera rir e não ficar bolado. Enfim, foco. Foco. Mesmo assim, existia ainda um otimismo. Calma. Eles são fortes. A tormenta é forte, mas não são como um deus. Tem cultista, mas não tem poder divino de verdade. E por um tempo isso foi verdade. Só que aí surge Zakharov. Quando surge a área da tormenta de Zakharov, surge também o Lorde que manda nela, Haradak. E ele faz uma coisa que, para os padrões dos Lefeu, é quase que teatral. Ele convida os artonianos a conhecê-lo. E é aqui que o terror muda de categoria, por conta de um simples detalhe. O que faz a Haradak parecer diferente, até mesmo para os padrões Lefeu, é por conta de uma coisa. Vamos aos outros lords, por exemplo. Aqui, na área de Trebuch, Gatsvalit ataca através da conquista e sedução dos poderosos, na batalha quase levando os maiores heróis de Arton à loucura. E Gazerra quer lutar e quebrar tudo. Foi ele que ficou em Tamurá, quando a tormenta chegou pela primeira vez. Curiosamente, ele lembra um kaiju, e por coincidência, Tamurá lembra o Japão. Uraziel, que fica aqui nas Montanhas Sanguinárias, só quer ficar vagando por aí com a forma de castelo dele. E Raigeb, que fica por essas áreas do deserto, ele... sei lá o que ele quer fazer, eu só sei que ele é tipo um amontoado de moscas. E é isso. Mas a Haradak é diferente. Ele quer destruir, só que através da fé. Quem descobre a Haradak é um grupo lendário. São heróis épicos, conhecidos como a Companhia Rubra. Eles são capa de livro e tudo. E se quiserem, peçam aqui embaixo que pode rolar um vídeo sobre eles no futuro. Quanto mais fundo a Companhia Rubra entrou nessa nova área, mais eles encontraram sinais de que aquilo ali não era só uma simples infestação, como nas outras áreas em Arton. No ápice dessa incursão, eles encontram um templo inteiro, com fiéis liderados por Lefeus, praticando cerimônias horrendas. E como se já não fosse o suficiente, no fim dessa jornada os heróis ainda testemunham algo terrível. O reino divino da deusa Glória, a antiga deusa dos elfos,
agora está completamente tomado pela tormenta. Ou seja, agora não é mais um problema só dos artonianos. É um problema que já toca o mundo dos deuses. E vamos a alguns outros detalhes sobre Haradak. Primeiro, ele é um lorde que permite os exploradores entrarem em sua área de tormenta, mas não por bondade, mas para que sobreviventes deste encontro espalhem o terror que ele representa. Outro ponto, ele tenta consolidar um culto como estratégia de conquista. Ele quer aprender como os artonianos veneram e absorver, imitar isso para usar para ascender como divindade. E ele tem uma obsessão muito específica, a palavra escrita. O Devorador demonstra um grande interesse em aperfeiçoar a escrita dos Lefeu, na tentativa de reproduzir essa capacidade artoniana de capturar coisas na forma de palavras. E a descrição física dele é um espetáculo de repulsa. É uma criatura monumental na casa das dezenas de metros de altura, com um corpo que parece ter sido montado a partir de uma ideia errada de biologia. O tronco vira boca, a boca vira estômago, o topo tem outras bocas e no meio tem um olho. É o tipo de entidade que não parece um monstro, só parece um erro na realidade, e é exatamente isso que ele é. Agora, a Cidade da Tormenta é a maior e mais organizada comunidade Lefeu conhecida até aquele momento, funcionando como um centro de culto e produção de horror. Tem templo, tem ateliê de arte, tem mercado distorcido e matadouro. E tudo isso existe por um motivo. Não é um domínio territorial. A Haradak quer que o mundo aprenda a venerar a coisa que o destruirá. E aí vem um símbolo importantíssimo do material clássico, o material mais antigo de Haradak, muito antes do T20. A lança de Haradak. A ideia é que ela perfura a realidade e mantém o portal da tormenta aberto, como o coração daquela área. E isso conversa diretamente com o tema do Devorador. Ele não quer invadir, ele quer manter a ferida aberta. E ainda, no material clássico, Haradak termina sendo o último antagonista da Companhia Rubra, em sua fortaleza subterrânea, com a incrível derrota deles para o agora Deus Menor da Tormenta. Mas mesmo com tudo isso, ainda existia um suspiro, um último suspiro de esperança. A Haradak agora é só um Deus Menor. Uma hora o Panteão vai se levantar e vai proteger Arton. Certo? Certo? E aí acontece o impensável. No final do livro A Deusa no Labirinto, só adiantando, cuidado com spoilers, tá? Pule para o minuto... Vai estar aqui na tela. Enfim, se você ficou, já leu ou tá curioso, né? Vai valer a pena. Tauron, o antigo deus da força e dos minotauros, desce pessoalmente em Arton, em sua forma verdadeira. Algo que é proibido entre todos os deuses maiores. E ele vem como um colossal minotauro feito de rocha vulcânica. E assim ele começa a lutar contra a Tormenta para impedir que ela tome o reino dos Minotauros, que são os seus filhos e a sua criação. E quando ele está prestes a vencer a Haradak, ele precisa apenas que Glórien, a deusa dos elfos e agora sua escrava, use a flecha que ela carregou com a fé de todos os elfos do mundo. Ela mira e atira, acertando as costas de Tauron, que morre em combate. Elfa desgraçada, suja, traste, mosca varejeira do caralho. E ó, o símbolo dela aqui, ó. Essa filha da p aqui. E, gente, mesmo o Tauron tendo seus muitos problemas e questões polêmicas, foi ele o único deus a vir defender Arton. O único que ousou ir contra os deuses para descer pessoalmente e lidar contra a Tormenta. F-boizão nos comentários. E com isso, o antigo deus menor da Tormenta ascende ocupando o lugar de Tauron, fazendo agora parte do panteão. A partir daí, Não pode palavrão. A partir daí ferrou. Acabou o otimismo, agora existe um deus da tormenta dividindo espaço com os outros 19 deuses maiores. A tempestade rubra vira parte intrínseca de Arton e, sinceramente, agora a maioria do mundo já nem pensa em vencer a tormenta. Todo mundo pensa agora em atrasar, proibir o culto, coibir essa fé, ganhar tempo, enquanto Arton ainda existe do jeito que a gente conhece. E o lema que resume o futuro que os devotos de Haradak prometem é simples: tudo será Lefeu. E a Haradak, antes de mais nada, é Lefeu. E isso é importante, porque os Lordes da Tormenta podem ter uma leve personalidade própria, objetivos próprios, até competir entre si, mas todos eles compartilham um fundamento. Eles veem tudo que não é Lefeu como profano, repugnante, odioso, sujo. A Haradak só é mais articulado nisso. E o que ele quer? Dominação total. Transformar
toda Arton na anticriação. E aí vem a parte mais assustadora. Diferente de outros deuses que querem ser cultuados como meio para um fim, a Haradak é o culto e o fim em si mesmo. Cultuar a Haradak não é seguir uma religião, é abrir mão de quem você é. É você, aos poucos, virando uma versão Lefeu. Mente destruída, alma corrompida, corpo distorcido. E é isso que mais agrada ao Devorador. Ver um artoniano desistindo do que ele é, perdendo, aos poucos, a sua fé e esperança. É algo que ele acha divertido. E aí sempre aparece alguém com a teoria do mas ele é diferente, ele é único, dá pra conversar. Não dá. Valeu, amigão. Não dá. E você aí, que tá jogando aquela aventura lá, você sabe qual é aquela aventura, tá? Não vamos falar pra não dar spoiler, mas sem conversinha, valeu? Chegou no final da aventura, é mão na cara e acabou. Virei Lefou. Qual é? E a ideia de que a Haradak teria um outro lado é uma ilusão, gente. Ele entende a diferença de um cultista e uma pedra, mas só entende porque isso ajuda ele a corromper Arton. Não tem empatia, não tem valor pra ele do que não é Lefeu. Pra ele, é preferível perder todos os devotos que ele tem em Arton antes de perder uma única pedra de seu mundo natal. Arton, como uma toda, não é nada para ele e para os outros lords. Nada. O que pra gente é vida, história, civilização, amor, pra ele é só uma coisa errada no lugar errado, mas não por muito tempo. Afinal, tudo será Lefeu. E a Haradak tem outros nomes. O Devorador, o Deus Rubro, Lorde da Tormenta e até Redentor entre alguns cultistas. As áreas de influência dele incluem tormenta, devassidão, dor, loucura, fome, servidão, corrupção, evolução e alguns outros pormenores. O símbolo sagrado dele é um olho macabro, de pupila vertical cercado de espinhos, como podemos ver no título do sistema e aqui no canto. A energia canalizada é negativa, até porque nada de bom vai sair dessa merda. E a arma preferida é a corrente de espinhos, porque bom, a Tormenta gosta desses negócios estranhos. E o lema de seus devotos, a frase que se você ouvir um aliado falando, manda ele pro mundo dos deuses, tá? Tudo é Lefeu ou nada. E agora vem a parte boa. Como a Haradak se encaixa no panteão? Os maiores inimigos dele atualmente são Alihanna e Oceano, a oposição mais óbvia da Tormenta que divide espaço tanto na natureza quanto no oceano. Mas, na hora de votar, esses dois foram a favor da tempestade vir para esse mundo. Deuses heróicos como Kalmir, Asger e Tiamat o veem como um vilão supremo. Mas na hora da votação, Tiamat disse basicamente: Pode vir, cara, com essas tuas ameaças pra cima de mim! Aqui pra tu, ó! Não tenho medo de você! Pode virar Megazord, pode enfiar um dentro do cu do outro, que eu aguento todo mundo na porrada. Foi isso, basicamente. E Lena o considera uma ameaça diretamente à vida. Mas existem deuses que acabam próximos de Haradak de um jeito involuntário e bizarro. Devotos loucos de Nimbi já encontraram sentido e lógica nas arengas do culto do Devorador. E Mará não se opõe diretamente porque acha na lógica fria, horrível do culto que quando tudo for Lefeu, vai haver paz absoluta. E a relação mais assustadora é com Valkyria, porque existe um traço essencial dos Lefeu, a necessidade de evolução deles, que é associado justamente e aí, bicha? a Valkyria. Até porque ela faz parte do trio de deuses que os criou. Então, alguns objetivos podem coincidir, e já existem devotos de Valkyria enxergando a Tormenta como uma ferramenta de superação. Isso aqui é o tipo de detalhe que rende uma campanha inteira, porque é o tipo de heresia que nasce com cara de discurso motivacional. Ah, a gente tem que deixar a Tormenta existir porque ela é uma ótima ferramenta para criar... Revolucionário. É uma ferramenta para que os aventureiros se fortifiquem. É um inimigo supremo, é como se fosse uma masmorra a céu aberto para você ir lá se testar. No começo, a igreja de Haradak era espalhada em pequenas células por Arton, pouco conectadas. Depois da ascensão, em alguns anos o culto cresceu em proporção enorme e passa a ter até um sumo sacerdote notório no continente. A não ser que você tenha passado ele no final de uma certa aventura, não é mesmo? Fica a dica. O culto é proibido na maior parte do reinado, principalmente nos reinos que tiveram um contato direto com a Tormenta.
Só que existe um detalhe que muda a percepção popular. A destruição da área de tormenta de Zakharov e a abertura da cidade de Ahar-Kadam começa a alimentar uma ideia muito perigosa, a de que talvez essa religião não seja totalmente maligna. E deveria ser tolerada. E aí vem um aviso. Células de cultistas de Haradak estão entre os adversários mais perigosos e cruéis que um grupo de aventureiros pode enfrentar. Até bandos malignos ou amorais ficam chocados com o nível de depravação desse culto. Eles se ferem, fazem sacrifícios com regularidade e começam a distorcer a realidade ao redor do culto. E um sinal da presença desse culto pode ser exatamente isso: anomalias com o tempo e o espaço. O culto pode surgir em qualquer lugar, metrópole, aldeia, e invariavelmente vai trazer um sofrimento terrível para toda a região. E tem um detalhe muito bom para sua mesa. Existem devotos que não são malignos e pregam a coexistência entre as realidades artoniana e da anticriação, que é o mundo natal dos Lefeu. E também tem as pessoas que mantêm os poderes mesmo querendo enfrentar a Haradak em si, tendo como a meta a destruição do Devorador. Mas aí isso levanta uma pergunta desconfortável. A Haradak aprova de verdade essa devoção? Ou isso é só mais uma estratégia dele? Opa, rapidinho. Antes da gente entrar na parte do Avatar, muito obrigado aos membros do canal e a todo mundo que apoia. Seja com um comentário, um like, compartilhando ou participando das nossas votações. De coração, gente. Muito obrigado a todos vocês, tá? Agora, respira, porque a parte que vem é nojenta e maravilhosa. O avatar mais comum de Haradak é descrito como uma monstruosidade do tamanho de um castelo. Ele é coberto de carapaças, pedaços de carne esponjosa e bocarras cheias de dentes. E no meio desse caos todo, um único e imenso olho vermelho na barriga dele. Não é só uma criatura, é um cenário ambulante e feio pra caramba. E ainda existem boatos de outros avatares. Um guerreiro de couraça vermelha, um feiticeiro sem rosto, uma barda com a boca costurada. E sim, também teria assumido uma forma inofensiva, até nascendo como humano e crescendo como uma criança prodígio da degradação. Nenhuma tática é perversa demais pro Devorador. Agora a parte que a gente traduz sem virar uma aula de regra. O Avatar de Haradak é o tipo de entidade que joga duas vezes, enquanto você tenta lembrar o que seu personagem faz. Ele tem um domínio absurdo sobre o tempo e a realidade, agindo mais, se movendo mais e consegue até forçar efeitos como se ele estivesse dobrando o mundo como... Bicha, tá travado. Uma de suas mãozinhas, garras, patinhas. Ele tem uma percepção perfeita, então você pode usar truque, ilusão, esconderijo. Nada disso é seguro contra ele. Ele vai te achar, infelizmente. E ele invoca Lefeus? Claro. Dentro da área de tormenta, ele fala na sua cabeça. E até 1 quilômetro depois dela, ele ainda tá falando na sua cabeça. Insistente ele, né? E durante o combate, ele pode entregar bênçãos, que podem parecer um presente. Atuam como poderes da tormenta, que você ganha. Mas você tem que aceitar isso voluntariamente. O problema é, a partir do momento que você aceita essas bênçãos, se por um acaso você vier a morrer, você vai para o mundo divino dele, o que é um tormento para toda a eternidade em troca de um poder momentâneo. E tem o terror, literalmente o terror. O Avatar está sempre emanando uma aura de medo num raio bem grande. E dentro dessa área, o pânico escala. Primeiro você fica abalado, depois, falhando, você fica apavorado. E aí o medo vira dano psicológico real. O tipo de coisa que transforma o combate em um filme de terror que você só tá adiando o inevitável. E tem um detalhe sórdido. Mesmo criaturas que são imunes a medo ainda são afetadas. Só ganham um bônus para resistir. Ou seja, não é um medo comum. É a tormenta literalmente entrando na sua mente. Agora vamos amarrar tudo. A Haradak é um ícone porque ele marca o momento em que a tormenta deixa de ser só uma ameaça no mapa e vira um poder legitimado. Ele é o ponto em que o Apocalipse aprende a falar a língua da fé. Ele transforma o medo em religião e transforma a religião em conversão do corpo, da mente e do mundo. E ainda tem aquela provocação cruel. Ele não é o mais poderoso do panteão. Ele nunca vai liderar, nunca vai ter mais devotos do que os outros deuses maiores. Certo? E o problema
é que ele não precisa ser o mais poderoso agora. Ele só precisa que a tormenta continue avançando no mapa cada vez mais e que gente suficiente acredite que resistir à tormenta é só ganhar tempo, porque no fim, o culto dele não promete vitória, promete inevitabilidade, pois cedo ou tarde, tudo vira Lefeu. E é isso, galera. Esse foi o primeiro episódio da nova série do canal, Ícones da Tormenta. Gostou do vídeo? Dá o like, quer apoiar o canal? Se inscreva, quer apoiar ainda mais? Vire membro. Tem algum personagem do mundo de Tormenta que você quer ver no próximo vídeo? Comenta a hashtag e o nome do personagem para ficar mais fácil de achar. Os 4 mais falados e curtidos vão para votação daqui a uma semana. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!